Okay, everyone, we have a fine assortment of questions. I hope you are not catching these autumn colds the way I am. Eu espero que vocês não estejam pegando Okay. essa gripe de outono como eu estou pegando. Está dizendo que é uma pessoa que disse que experimentou a verdade de quem ela é e de que sabe que James fala sobre isso, mas ao mesmo tempo ela se sente confusa porque surgem questões de trauma e outras questões e ela não sabe direito, tá sem conseguir formular bem a pergunta, mas ela diz que é sobre a relação do Dharma com a psicoterapia. Então, James está dizendo que a gente pode ter momentos de mais abertura então eles se vão. E ele diz que todos têm trauma. Está dizendo que quando todos têm trauma, diz respeito quando um carro, uma árvore que cai, quando algo nos perturba. Então, o trauma é uma coisa que nos marca, é uma coisa que nos muda. Algumas vezes a gente passa por situações que são difíceis, é, e outras situações, em outros momentos, isso não fica conosco, simplesmente nos atravessa. A gente interpreta os pensamentos como se eles fossem condutores de sentido, transmissores de sentido. E para isso a gente tem uma formulação do evento e alguém que recebe essa formulação. Meus pais não me amaram. Eu apenas então eu percebo que meus pais não me amaram. Eu percebo que os pais das outras crianças não se relacionam assim com elas e eu começo a entender que tem alguma coisa de errado. E isso pode ser visto de várias diferentes formas, como, ah, não é justo que meus pais tenham sido assim, é, não é justo. Hoje a gente pode culpar os nossos pais dizendo que tem alguma coisa errada com eles, eles não são pessoas boas, são pessoas ruins. Ou pode ser alguma coisa que dê errado comigo, eu sou incapaz de ser amado, eu mando as pessoas para longe. Então, é o pensamento que faz com que o trauma tenha sentido. Porque o pensamento traz um senso de o que aconteceu comigo, o que eu devo fazer para mudá-lo. O evento passou, mas o meu pensamento sobre o evento parece tanto real quanto atual. Então, a formulação gramática pode ser: meus pais nunca me amaram. Isso está claramente no passado, é uma afirmação do passado, mas o tom disso parece que isso é verdade agora. Eu estou machucado porque alguma coisa aconteceu. Isso aconteceu no passado, isso não está acontecendo no presente, faz tempo que aconteceu. Então, onde é que esse estresse está localizado? Em um certo sentido, a gente pode dizer, isso não deveria ter acontecido. Eu tenho o direito de ser amado pelos meus pais. Então, ele está dizendo que a, a, essa. Deixa eu pegar direitinho, peraí. Ele está dizendo que esse tipo de pensamento pode ficar muito rígido. Que na guerra muitas pessoas acabaram se tornando refugiadas. Elas perderam suas casas, seus animais, suas identidades profissionais, suas terras. Eu perdi todos os fatores que diziam: essa é a minha vida. Então, isso a gente pode entender, isso faz sentido. Mas, no ponto de vista do Dharma, tudo que a gente encontra nessa vida são reflexos, ressonâncias de nossos comportamentos prévios. Coisas acontecem.
O que é que elas dizem sobre mim? Eu sofro. Eu não quero sofrer. Eu tenho certeza que as outras pessoas não sofrem tanto. Então a gente pode se lembrar do primeiro pensamento do Buda: o sofrimento existe. O sofrimento é uma possibilidade da nossa existência dentro desse quadro que é a dualidade. Ele está em todo lugar. Mas isso não deveria ter acontecido comigo. O meu processo contra o sofrimento é o fato de eu ser especial. Eu sei que as pessoas podem estar sofrendo na África com alguma coisa, mas eu preciso comer. Eu posso comer. O sofrimento delas não é o meu. Uhum. E desafortunadamente, o meu sofrimento, como uma cereja do bolo, não é o deles. Eu tenho o meu sofrimento. Então, se todos sofrem, significa que isso é assim, isso é como é, não é uma especialidade, é apenas assim. Mas por quê? Esse lugar que a gente nasceu é permeado pelo sofrimento. Mas por quê? Então, os ensinamentos do karma, etc. E eles tentam colocar, esses ensinamentos tentam colocar uma luz sobre por que que você está sofrendo. Então, essa pergunta que está sendo feita pode ser perguntada de duas maneiras. Por favor, me explique por que que eu sofro. Então, esse tipo de pergunta ela pode fazer com que você jogue uma luz nessa investigação e traga algo novo. Mas se eu pergunto por que ela corta o caminho da investigação? Nesse caso, você não está realmente interessado em saber por quê, você apenas sente. Isso não deveria ser assim. Então, em termos de relação entre espiritualidade e terapia, porque o caminho espiritual não é só como o caminho espiritual não é feito apenas em tentar acalmar o ego, ou confortar o ego, o sofrimento do ego pode ser visto dentro do caminho espiritual, como parte do caminho espiritual. Então a gente pode ver o que as pessoas fizeram conosco, o que nós fizemos com os outros, e onde quer que a gente tenha essa definição. Se essa for o meu ponto de partida, se eu parto do pressuposto, por exemplo, eu não fui amado pelos meus pais, significa que eu estou criando um lugar no mundo. Eu ganho menos que os outros. Esse é o lugar que eu estou criando para mim. Eu não tenho os mesmos direitos dos outros. Então, eu fico deprimido. E tenho o direito de diminuir as pessoas se eu me sinto com raiva delas. Então, se eu me posiciono como sendo dessa maneira, eu sempre estou chegando nas situações fora de equilíbrio. Então, no Dzogchen no Mahamudra, o nosso ponto de início, é perceber que o que nós somos não é algo que pode ser conhecido. Eu não sou composto de qualidades que podem ser avaliadas e isso me dá um lugar no mundo. Ainda que essa avaliação se dê na cabeça das pessoas todo o tempo, é uma, é uma, é uma construção subjetiva. Ela não diz a verdade sobre a situação. Na verdade, não há uma situação objetiva com a qual, na qual a gente possa ter pensamentos objetivos, reais.
Então, se a gente pensa o caminho espiritual a partir das várias frustrações e sofrimentos que a gente tomou na vida, teve na vida, isso não vai ser muito útil. As coisas acontecem. Isso é suficiente. É preciso botar um ponto final aí. Isso está acontecendo. Coloca um ponto final. Então, se você percebe isso assim, surgindo no seu corpo ou fora de você, já foi. Agora, se eu começo a pensar sobre aquilo que já foi, no início da terapia se falava da cura pela palavra. Quando você está falando sobre o que aconteceu, ou sobre o que você está falando sobre algo, algo que pode ser conhecido, algo que pode ser partilhado, mas em termos de meditação, a gente está se detendo naquilo que é inapreensível, aquilo que não pode ser conhecido. E isso é muito diferente. Então, para meditantes, o fato de que tudo é impermanente, de que nada é permanente e de que tudo é vazio é o ponto mais importante. Mas no caso da terapia, a gente revisita o mesmo incidente uma vez após a outra, como se houvesse uma mina de ouro aí. Então, do ponto de vista espiritual, quando a gente diz, essas coisas acontecem, não dê tanta importância a isso. Não significa que, como desprezo, como se elas não tivessem nenhuma significância, mas, ao contrário, é como se, na verdade, eu fosse para um oculista e visse que tipos de lente eu preciso ter. Se a lente for muito grossa, não vai ser bom, e se a lente for muito fina, também. Então, da mesma maneira, se você não pode ver diretamente o que é um pensamento, então você tenta, mais uma vez, ir em busca dele, tentar trabalhá-lo, tentar entendê-lo, desenvolvê-lo. Por que que eu estava tão preocupado com isso? O que é que significou para mim? Na verdade, se foi. Então, isso, por exemplo, se você entra no caminho da terapia e retorna para o seu aqui e agora, isso te dá uma capacidade de se conectar mais com o aqui e agora, isso é uma visão mais interessante. Na terapia, a pessoa o objetivo é que você fique presente como alguém autêntico em você. E já no budismo, nos caminhos espirituais, especialmente no budismo, o ponto é ficar presente, estar presente. E alguns desses caminhos vão dizer que a presença, estar presente é algo que você pode desenvolver e em outros momentos a presença vai ser algo a ser cultivado e a outra é algo que já está presente. Eu não peguei a pergunta. Esse tipo de pergunta que pode me dar uma grande dor de cabeça. É, Deus não é uma. A pergunta é como se chamaria Deus na tradição do budismo? Seria Vajrasattva, Samantabhadra, Rigpa e James está dizendo a origem de tudo significa se originar, ter um início. A gente pode dar um exemplo como nuvem é ondas no mar. O oceano é a origem da onda, mas o oceano não, a onda não sai do oceano. Ela é um modo, um aspecto do oceano. Então, quando Deus, na visão abraâmica, fez o mundo surgir, existiu Deus e o mundo que ele criou. Então, algumas pessoas pensam que Deus criou o mundo e ficou de lado, ficou observando o que criou. Porque se há algo, alguém deve ter criado esse algo. O Dharma budista vai numa direção completamente contrária a essa de uma criação.
Não há entidades autoexistentes. Deus não criou nada. O pensamento de Deus criou Deus. É, Deus é um nome colocado pela sua mente. A origem de tudo é a vacuidade. A vacuidade não é uma forma, não é uma, não é uma entidade especial, porque todos os fenômenos surgem uns em relação aos outros. Eles carecem de existência intrínseca. Não há coisas, mas há potenciais que são mutuamente ativados. Nem Vajrasattva, nem Samantabhadra fazem isso. Eles estão cientes, lúcidos daquilo que é. Eles sabem, mas eles não são iguais nem diferentes daquilo que é. Rigpa, ou lucidez, não é um lugar de conhecimento ou de iluminação. A Rigpa apenas revela aquilo que é. Se você não tiver Rigpa, você tem Marigpa, a ignorância, a não lucidez. E como se você não sabe aquilo que é, você imagina aquilo que é. E nessa perspectiva, a ideia de Deus é o grande mentiroso. Ele fez com que as pessoas acreditassem, ele criou coisas que não existem de verdade e fez com que as pessoas acreditassem que elas existem. Então é muito importante você não tentar trazer conceitos ocidentais para o budismo, porque de outra maneira você vai ter uma grande dor de cabeça. A pergunta é, quando você pratica o Dzogchen, você faz o refúgio. Durante muitos anos eu pratiquei uma outra tradição tibetana. Eu devo mudar as minhas preces de refúgio, é, porque eu sinto que eu estou transicionando de uma linhagem para outra. Nós tomamos refúgio porque precisamos de ajuda. Se nós não estamos repousando na lucidez não nascida, então a gente precisa de refúgio. Estamos em perigo. Que tipo de perigo? O perigo de estar sendo puxado para dentro da reificação, da solidificação. Então, 2 dias atrás, quando eu estava caminhando pela manhã, o meu punho estava muito dolorido. O que aconteceu? Eu não tenho nenhuma memória de ter batido minha mão. Então, eu olhei em busca de mais detalhes, ou menos. Se eu for tiver em busca de menos detalhes, alguma coisa se passou aqui, mas tudo bem. Não sei que tipo de coisa, apenas qualquer coisa. Vamos olhar se vai melhorar ou piorar. Não há nada aqui pensar muito sobre isso. Então, nessa perspectiva, é a tomada de refúgio no Dzogchen. Eu tenho uma mão, minha mão está doendo, eu não gosto dessa dor, o que é que eu devo fazer? Mas quem está experimentando a dor? Está surgindo aqui agora. Se a dor parar, eu não penso nela. Se a dor vem, eu penso nela. É a mesma dor que volta? Não pode ser a mesma, porque na verdade ela desapareceu, foi embora, e agora ela voltou. Então outra dor está presente. Então, nessa perspectiva, poderia dizer: eu devo tomar refúgio nos meus pensamentos. Então, eu posso pensar: eu tenho que saber por que que minha mão estava doendo 1 minuto atrás e depois não estava doendo. É sedutor fazer isso. Isso me dá conhecimento sobre a minha situação. Então, muitas pessoas usam esse tipo de investigação como uma forma de
de se sentir seguras sobre o que pode estar acontecendo com elas. Mas o que está acontecendo? Ei, tá aqui e não tá aqui ao mesmo tempo. É um movimento. A revelação de uma pulsação. Que tipo de refúgio eu posso ter em relação, que tipo de refúgio eu posso ter em relação às experiências da vida? Então, quando eu sento e relaxo, isso está ocorrendo, isso está ocorrendo, mas não está ocorrendo para ninguém. Não está ocorrendo para mim, porque isso é a interpretação que eu coloco depois do fato. Sensações, memórias, planos surgem e desaparecem. Se eu descanso nessa lucidez intrínseca, eu não descarto aquilo que está surgindo, mas eu também não sou pego por isso. Não ignoro nem descarto. Isso significa no Dzogchen tomar refúgio na sua mente tal como ela é. Isso não é o mesmo que tomar refúgio nas deidades ou em diferentes linhagens. É tomar refúgio na não dualidade do não nascido. E se você realmente tem interesse no Dzogchen, você pode fazer os três As, porque ele tem tudo dentro dele. Prática. Então, se você tem outras práticas, depois desse As que você está, outros práticas que você está acostumado a fazer, depois de fazer os três As, você se pergunta o que é que o que é que essas práticas fazem por mim, o que é que elas mexem comigo. Então, no budismo, em tradições tântricas, como no Tibete, ter um certo tipo de conhecimento significa ter uma certa distinção. Mas na nossa cultura, algumas dessas diferenças fazem com que, dessas identificações fazem com que nós se tornem meios de nos, de nos diferenciarmos de outros budistas. A gente precisa se lembrar que a gente toma refúgio por nós mesmos, pra nós mesmos, porque eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa se perguntar, por que eu preciso de ajuda? O refúgio precisa ser aplicado. Nós tomamos refúgio em Padmasambhava. E aí você percebe, tudo que você vê é a forma de Padmasambhava. Tudo que você ouve é o som de Padmasambhava, é o mantra. E todo pensamento que surge, toda sensação não é diferente do pensamento da sensação de Padmasambhava. Então essa é uma outra forma de ter refúgio. Como se você tivesse aí uma nova identificação sobre o que está surgindo. Padmasambhava é a incorporação de aparência e vacuidade. Então, se você continua fazendo a prática do Padmasambhava, você diz sim, tantas coisas surgem, mas elas não têm nenhuma base sólida. Eu não preciso me proteger delas. Esse é o refúgio mais profundo. A minha mente é inseparável da vacuidade. Minha mente é Vajra, indestrutível. Ela não é uma coisa. O meu ego precisa de proteção de eventos, de pessoas, se proteger. Mas a mente em si mesma, ela não tem nenhuma necessidade de proteção. Então, no nível da mente em si mesma, que não precisa de proteção, isso se chama Dharmakaya. E o potencial dessa base, aquilo que surge, parece surgir como formas, sensações, memórias, isso não surge em oposição à abertura, da lucidez. Então, do ponto de vista, perceber que em cada um dos caminhos
E aí ele está falando mais dos 9 anos, os 9 caminhos, a um tipo de meditação e um tipo de visão, meditação e resultado. Por favor, fale sobre Dharma e evidência de vidas passadas e futuras. Tem muitas histórias na literatura budista sobre as vidas das outras pessoas, vidas de outras vidas. Um dos mais famosos livros sobre isso são os Contos Jataka. Isso são histórias de que o Buda Sakyamuni teve em suas vidas passadas. E essas histórias dizem isso, elas têm um certo ponto ético que elas trazem. Elas convidam-nos a ir além dos limites que tomamos como sendo nós mesmos. Então, na vida passada, o príncipe Siddhartha, então aquele que se tornaria o Buda, era um bodhisattva que estava caminhando na terra do Nepal. Ele estava caminhando nos vales inferiores, perto de Katmandu. Então, como ele estava caminhando sozinho, ele ouviu um som forte, ele viu que tinha uma leoa que tinha muitos filhotinhos. Então, esses leãozinhos estavam arranhando, buscando o peito da mãe, que era muito fino, não tinha leite. A leoa estava simplesmente se indo, ela não tinha vida, ela estava perdendo a vida. Então, Bodhisattva pôs a mão na leoa e disse: Você pode me comer. A boca da leoa. Então, a leoa tentou mastigar a mão dele, mas ela não tinha força nos dentes para atravessar a pele. Então, o Buda pegou uma pedra pontiaguda e abriu as veias da sua mão. E deixou que o sangue caísse na boca da leoa. Pouco a pouco, ela bebeu mais e mais sangue, se tornou mais forte, e aí ela começou a comer o Bodhisattva. Isso não é uma coisa que nenhum de nós talvez queira fazer. É bom pensar em fazer um sacrifício. Então, pensar nisso no nível de que você vai viver e eu vou morrer por você, parece que é outro nível. Viver num lugar onde as pessoas, calmo, onde as pessoas, ninguém sabe quem você é. Essa é uma ação bastante radical. Então, há muitas histórias que dizem que, com base em boas ações, boas coisas surgem mais cedo ou mais tarde, e mais ações também surgem mais cedo ou mais tarde. Então, há muito debate no budismo sobre o que é isso que vai de uma vida para outra. Do ponto de vista budista, nós não temos uma característica definitiva que diga quem somos, que vai de uma vida para outra. Eu não vou em uma vida futura, em busca de uma vida futura. Na verdade, minhas roupas não vão numa vida futura. Porque do ponto de vista relativo, eu posso dizer, eu tenho uma blusa, eu tenho uma pele que está sendo coberta por uma blusa. Então, se eu perco uma roupa, eu tenho outra. De uma forma paralela, eu tenho um corpo, e esse corpo, ele é a vitalidade da vida. Sem essa vitalidade, nós não estaríamos vivos. Então, a consciência surge quando se junta o princípio masculino e feminino, então a vida começa. Mas quando olhamos para nossa mente, a gente não pode encontrar. Então a gente tem um potencial em manifestação que se manifesta, que quando ele mesmo se analisa, ele não revela nenhuma essência real. Então, qualquer momento em que eu tento descobrir características definitivas sobre mim,
Essas características ou qualidades não capturam aquilo, a verdade que eu sou. Elas são finitas e geradas circunstancialmente, situações. A mente em si mesma é infinita. A questão é que ela não pode ser capturada diz respeito não que ela não existe de todo, mas sim que ela não pode ser capturada como tendo é, uma existência absoluta. Tantos eventos, são muitos eventos que podem surgir simultaneamente à mente. Você vai sair, vai para o interior e você vê uma tempestade ou uma chuva forte vindo e o vento abanando a chuva, mexendo com as árvores e tantas coisas surgindo ao mesmo tempo e você está com tudo de uma vez. Você está presente. A mente é grande o suficiente para conter uma grande diversidade de eventos. Então a questão aí não é que eu, James, vou de uma vida a outra. E sim que essa lucidez que está sempre aqui agora sempre mostra o que está aqui agora. Então, aqui agora eu estou diante da tela do computador, eu estou ciente da luz elétrica aqui. Então, se eu tiver um ataque do coração e morrer, o meu aqui agora vai começar. O meu aqui agora no quarto vai começar a desaparecer. A minha respiração vai diminuir e morrer. O que é morrer? A exibição do processo de morrer, assim como a exibição do processo de viver. Eventos iluminados pela lucidez, que também pode ser eventos obscurecidos pela consciência dual. Então, logo a mente não esteja descansando na lucidez, vai haver o karma. O karma surge da interação entre um sujeito e um objeto. Ambos podem atuar um sobre o outro. Cada polaridade pode ser ativa ou reativa. Então, o karma é reativo, ele pode gerar todo tipo de experiência. Então, o karma é a influência de experiências do passado nas experiências do presente. Então, eu estou perguntando, a lucidez é algo diferente de pensar e refletir sobre as aparências? Qual é a forma, a distinção dessas duas formas de ver as coisas? Acho que a lucidez. E aí, James dizendo, é muito difícil descrever a lucidez na nossa linguagem, em palavras. A linguagem é a dualidade, é a técnica da dualidade. Eu estou aqui, eu vejo você. Então, é esses dois pontos que estão conectados, eu e o outro. E você estiver na sua pele, identificando eu mesmo, então você percebe as coisas acontecendo com você. Aí você percebe, tá ficando mais frio. Eu percebo que estou cansado. Alguma coisa tá acontecendo comigo, alguma coisa tá me tocando. Então eu percebo algo. Quando a gente fala da lucidez no dual, um evento está acontecendo, mas não está acontecendo para mim. Está acontecendo e a lucidez revela isso que está acontecendo. Não é minha lucidez, uma qualidade que eu tenho. Então essa lucidez intrínseca, essa capacidade noética da mente que está sempre conosco, mas ela é não intervencionista. Ela apenas se mostra. Ela mostra o outro surgindo, como o nosso exemplo familiar do espelho.
algum objeto é colocado na frente do espelho, o reflexo surge imediatamente. O espelho tem a capacidade de mostrar imediatamente, não há necessidade de construir qualquer coisa. Então, o que quer que, nesse sentido, o que quer que seja experienciado está instantaneamente aqui. Então, esses dois caminhos paralelos de alguma coisa simplesmente aconteceu, um simples evento, ele algo aconteceu, alguma coisa aconteceu. Na prática de hoje, nós não estamos interessados em nos agarrar a nada do que aconteceu, nós estamos simplesmente aí ao evento e o evento se foi. Agora, como a gente pode realmente chamar isso dentro da linguagem, eu não tenho tanta certeza de como isso é possível. Então, porque através da linguagem eu vou dizer, eu percebi isso, eu percebi algo. Mas o que é que você percebeu? Então, se isso que aconteceu não for registrado como uma coisa, como se você pudesse aí fazer um escaneamento corporal, e aí você está olhando do topo da sua, observando do topo da sua cabeça até embaixo, diferentes ocorrências, surgimentos surgem. O que é que ocorre? Uma ocorrência. Essa parece uma expressão que não diz nada. Mas se eu digo o que aconteceu foi uma dor no meu ombro direito. Ó, isso, então, algo aconteceu, uma sensação que eu nomeei, uma dor no meu ombro direito. Então, do ponto de vista do Dzogchen, quando você realmente olha cada evento, você faz esse escaneamento corporal, cada evento é inapreensível. Ele é inegável e inapreensível. É uma sensação. Ai, ai. O que é isso? É uma dor. Mas essas palavras não revelam a imediatez disso que está surgindo. A, a imediatez do evento, ela é sempre inapreensível. O que se torna apreensível é uma história. Nesse sentido, a linguagem é muito importante. Uma das grandes, uma das grandes características da gente ser humano é a nossa capacidade de falar, de se comunicar e das pessoas nos ouvirem. Então, o que James está dizendo agora é o que a gente está fazendo na prática é não solidificar aquilo que está surgindo. Então, o professor dizia uma vez após outra, você não tem como dizer isso em palavras porque isso está além das palavras. É muito diferente uma abordagem não reificante de uma abordagem reificante. Então, nossa abordagem é fazer menos para poder experienciar mais. Então, por favor, elabore sobre o conceito da palavra Dante, no que diz respeito à relação mestre-discípulo. Dan significa uma vínculo. Então, a segunda palavra significa tsi, que significa palavra, segunda sílaba, né? E Dante significa a palavra que vincula, que ata. Está dizendo que, digamos que se um professor for louco e você for uma pessoa que é educada e bem educada, você vai ter dificuldade de se conectar com um professor que é irracional. E o Dante básico é: eu vou acreditar em você. Então, é como se aí o professor dissesse, dá para o aluno que é a possibilidade de dizer: eu vou aceitar você, eu vou estar com você.
Significa eu confio mais na sua mente do que eu confio na minha. Esse é um passo muito. Se eu vou no dentista, se eu for no dentista e ele começa a cutucar meus dentes e surge alguma sensação, isso não é agradável, mas é bom para mim. O dentista não é cruel. Eu tenho dentes que são sensíveis, então eu experiencio dor quando o dentista está mexendo nos meus dentes. É por causa da precariedade dos meus dentes. Então o guru pode dizer coisas que são muito duras, que podem ser muito dolorosas para o estudante. Então, se eu passo a julgar o professor, eu coloco o professor na minha caixa. Eu trago o professor para o meu quadro de referência. Eu penso que o meu comportamento, minha quadro de referência pode dar conta de tudo, incluindo o comportamento equivocado do meu guru. Mas os meus próprios pensamentos me trouxeram muitos problemas. Em várias situações na minha vida, eu achei, olha, eu estou fazendo uma boa escolha. Mas depois de alguns meses ficou muito claro para mim que aquilo não era uma boa escolha. Talvez eu não devesse confiar tanto na minha mente. Então, as pessoas que eu posso ter machucado com as minhas opiniões, eles podem dizer o que é que está de errado com a minha mente, nos termos do que eles sentem, que interpretam como sendo samsara. Mas pode ser que eles tenham mais confiança do que eles sejam acurados. Eu tenho que confiar, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar nos meus amigos, eu não posso confiar nos meus pais. Eu tenho que confiar no meu guru, mas o meu guru é estranho. Minha pergunta é, eu posso ver o que o guru vê? Eu posso ouvir o que o guru ouve? Muitas vezes o Serri Lama se comportou de uma forma que era provocante, desafiante. Eu fui numa conferência acadêmica com ele na Índia, com sua mulher e sua filha mais velha. Eu havia a sessão da manhã. O Sérgio Lama estava perturbado com alguma coisa que as pessoas estavam dizendo. Então, quando a gente estava no hall para comer, ele mal olhou para sua comida. Ele começou a caminhar e a gritar em direção às pessoas. Sua mulher ficou completamente chateada, sua filha ficou alarmada. Eu estava no meu estado alarmado ao redor do professor. Não havia nenhuma razão, nenhum sentido racional estar gritando. A gente estava diante de pessoas que eram acadêmicos respeitáveis. E depois ele disse: essas pessoas estavam dormindo, por isso eu gritei com elas. Esses acadêmicos, eles conhecem todas as palavras, mas eles não veem o significado. Então, do ponto de vista dele, ele estava fazendo o melhor para tentar despertar essas pessoas. E do ponto de vista deles, ele devia calar a boca. O compromisso dele com o professor dele era manter a presença viva de Padmasambhava. E o motivo dele ter tanto conflito é porque ele tinha esse compromisso no mundo. A forma como as pessoas pensam, andam no mundo, como elas se comportam, etc., isso vai destruir a prática do Dharma. Quando a gente vê que tudo é a forma de Padmasambhava, é aparência e vacuidade. O fato de eu saber com certeza que esse evento é ruim, é agressivo, não significa que ele é realmente
verdadeiramente agressivo, mas que ele é agressivo, como um sonho. Os eventos no sonho parecem muito verdadeiros. Quando você acorda, nada verdadeiramente aconteceu. Então, Dante é como trazer guardar essa experiência, essa visão no coração de qualquer experiência que você tenha. Tudo é uma delusão. Então, quando Sarlama estava gritando na sua conferência, o que é que eles não estavam se importando? Era uma ilusão. Não importava. Estava tudo agradável, a gente estava em Sarnath, onde tinham servos e pavões, era o lugar onde o Buda deu seu primeiro ensinamento. Mas cada situação tem o potencial de revelar a claridade do Dharma. Então, eu acredito que era isso que o Sai Lama estava fazendo. Esse som e vacuidade, ele estava dizendo, isso apenas é som, essa é a primordialidade de cada, aberta de cada evento. O que é, não é o que você pensa que é. Então, o Dante ouvir o que o professor diz e seguir e não se desviar disso. Mas na medida que a gente segue a nossa vida, esse aspecto se aprofunda, mas a gente também tem a responsabilidade de partilhar nossa vida com os outros. Mostrar que nós nos perdemos, que nós nos confundimos. E isso também é uma ilusão. Tudo é sem uma existência inerente. As coisas existem em relação com outras aparências efêmeras. Então, esse é o Dulce raiz. A natureza não nascida de tudo que surge. Se nós mantivermos isso no coração, a gente vê a verdadeira natureza de tudo que está surgindo. A menos que há muitas questões políticas acontecendo, guerras, eleições. Elas são importantes no sentido de que elas impactam você e o seu mundo, mas elas não são verdadeiras. Elas são ilusões. Então, se a gente puder manter essa claridade, essa clareza, a gente mantém o nosso voto. Então, esse é o nosso final por hoje. A gente tem mais alguns sábados e depois mais algumas perguntas e respostas. Obrigado aos nossos tradutores, aos nossos organizadores e a nós mesmos e a nossa loucura. É um bom ser um pouco louco. É uma boa ideia ser um pouco louco. Não levar a vida tão a sério. Obrigado. Chegou o fim. Bom ver vocês. Boa noite. Good evening. Thank you. Thank Thank you, you. James. Thanks. Bye. Bye, Hallelujah. João. Mano. Bye. Bye bye. Gracias. Bye, Pedro. Bye Obrigada, bye. Pedro. Thank you. Gracias. Obrigada, Bye. Good night, James. my dears. Trzymajcie się Ciao. wszyscy. Bye. Okay. Adiós, adiós. Bye. Adiós, adiós. Bye.